Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados, aqui vos comunica teu irmão Cristo, pastor Fernando Santos, do canal A Verdade que a Bíblia traz, para trazer mais uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com o tema Deus condena. Vem comigo, depois da vinheta, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós vamos usar como base nessa mensagem está em João 8, versículo 10 e 11, que está escrito assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Observando o texto e essa história maravilhosa, fala de Cristo Salvador e de uma mulher, uma pecadora, e também sendo acusada por os homens da lei da época. Eles apanham essa mulher, levam ela até Cristo a fim de achar algum erro em Cristo, de achar algum erro naquele que é santo e é verdadeiro. Quando eles apresentam a mulher pecadora a Cristo, Cristo escreve na lei, Cristo conversa com eles, falando com eles ali. Jesus, em momento nenhum, fala para a mulher. É interessante nós observar. Já no final do texto é que nós vamos ver Jesus falando para a mulher. Apenas ele conversa com aqueles que acusavam a mulher pecadora. E nós vamos tirar algo nesse texto, vamos extrair algo muito importante para a nossa vida. Porque Jesus não acusou essa mulher no momento nenhum, porém, eles, os doutores da lei, homem estudado, acusou. E nós observamos que nenhuma acusação vem de Deus. Nenhuma acusação vem de Deus. O que Deus faz então se não acusa, se ele não condena? O que Deus faz na questão para salvar? Jesus, ele alerta, ele avisa para o ser humano não cair em tentação. Mas quando o ser humano cai e falha, Deus fala, Deus revela, Deus instrui, Deus mostra, Deus traz ou conscientiza a pessoa do erro que cometeu para ele melhorar, sem acusar. A acusação é do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo de nossa alma é chamado acusador. O inimigo, ele é acusador. Isso é do inimigo da nossa alma. O inimigo, ele inspira o erro, ele manifesta nas pessoas através do erro, e depois ele vem acusando, apontando para tirar as forças ou para drenar as forças e fazer com que a pessoa fique na lama e não se levanta ou não se melhora. E em Tiago, capítulo 4, Tiago, irmão de Cristo, fala que Cristo é o juiz, Cristo que vai julgar. Agora a questão de condenar na terra aqui, ele veio para salvar, como um cordeiro que veio para salvar. Então nós sabemos que quem acusa e nos acusa sempre, acusa o ser humano, é o diabo. Vamos aprender com esse texto. Eles apresentam a Jesus, a mulher pecadora, apontando os pecados dela, apontando a falha, que na fala deles era adultério. Apesar que tem alguns erros nisso que eles estavam apresentando, porque só podia pela lei apresentar alguém que estava em adultério se tivesse um outro. Ela estava só, já era um erro dele, então ele não queria acusar. Porque ninguém vai adulterar sozinho, tem que ter dois. Agora nós observamos um texto, Jesus fala algo interessante. Quando Jesus ali vai falar para a mulher, ele até então não tinha falado, ele diz, ele faz uma pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores, ou aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Ele faz duas perguntas. Eu também não te condeno, quando ela fala ali com Cristo. E Jesus fala: eu também não te condeno. Porque ela fala: Senhor, ninguém, Senhor, me acusou, me condenou. Ele disse: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais.
Essa é uma palavra que Deus dá através de Cristo para todos que decidem abandonar o erro e segui-lo. Não é uma palavra de acusação, de condenação. A ordem é que vai, porque eu não te condeno, mas não peques mais. Jesus está dizendo para essa mulher adulta, o seguinte: não cometa esse pecado que você cometia ou que estava te dominando, e evite de pecar mais. Evite de pecar, evite de falhar. Porque se aqueles que te acusavam não te acusam, também te acusam. A Bíblia te mostra a salvação. Porque a acusação vem do inimigo. Ou seja, não permita que o inimigo te acuse. Mesmo que ele vai pegar a sua história, às vezes apresentar diante de pessoas, ou até dizer que vai apresentar diante de Deus. Não permita que ele te acuse. Começa a partir desse momento que você ouvir essa mensagem a desconfiar dos seus pensamentos, desconfiar da sua seta, dos pensamentos acusatórios, de acusação. Porque esses pensamentos de acusação tiram a paz do ser humano, tira a graça, tira a virtude que ele vive em paz. Possamos aprender com esse texto e com a voz de Cristo: não peques mais, ou eu não te condeno, a desprezar os meus pensamentos. E com isso nós vamos ser convencidos que em Cristo nós não seremos condenados. E a palavra dele é salvação. E depois que ele salva, ele diz: não peques mais, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. E com isso nós teríamos uma grande mudança na nossa vida. Deus condena? Não. Estou dizendo sobre a questão da salvação hoje. Sabemos que terá o dia de juízo, mas hoje Deus salva. Deus liberta, Deus transforma, Deus batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. A questão do texto é: Deus não condenou a mulher pecadora. Deus nem condenou nem aqueles homens que estavam acusando ela. Ele apenas disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, ou atira a primeira, ou lança a primeira. Eles saíram ali já convencidos de que todos também eram pecadores, precisava daquele que estava falando com eles, que é Cristo. Como todos precisam de Cristo para a salvação. Deus condena? Não. Deus salva. Neste texto interessante. Se ela fosse ouvir o que eles falou e deixasse guardar na mente o que eles falaram com aquela mulher, desde o momento que eles pegaram ela até o momento que eles estavam com Cristo, nem a voz de Cristo, talvez ela iria dar muito, ou ia fazer muito efeito na vida dela, talvez ela não ia dar muita honra, não ia abraçar muito a voz de Cristo. Mas quando ela chega diante de Cristo, ali mesmo com muitas palavras que eu ouvi deles, e ela ouve algo assim: aonde estão os teus acusadores? A pergunta, ninguém te condenou. Quando ela olha, não foi condenada. A condenação ali seria o quê? Apedrejada, por ser chamada adulta. Eles não jogou nenhuma pedra, eles assim também não jogam. Vai-te, não peques mais. Não continua com essa falha. Não permita que os acusadores, que o acusador da nossa alma te coloque para baixo, te destrua, porque não vem de Deus a acusação. Deus revela, Deus mostra, Deus corrige. Ou vem do inimigo, ou de alguém, ou da própria cabeça. Não limite essa questão de acusação do inimigo. Não é apoiar pecado, não é apoiar erro. É dizer que quando ele vem acusar, nós dizemos aqui: um advogado, ele não me condena, ele me salva, ele me salvou, e salvará muitos se crer nele. Todos, quando ouvir essa voz dele dizendo: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém se não vai e não peques mais. Isso é interessante demais. A mulher chamada adúltera, a mulher que era chamada adúltera, guarde isso, a partir do momento que Cristo falou com ela, passou a ter um outro nome, não mais adúltera, no decorrer da caminhada ali com Cristo. Passou a ser chamada agora perdoada, perdoada em Cristo. A que era condenado ou condenados diante do homem e do inimigo, passou agora a ser salva, liberta. E ouviu algo muito interessante: vai-te e não peques mais. Seja livre desse pecado que está escravizando e não procure pecar mais. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te chamou.
de Jesus, nem eu também te condeno. Que nós possamos ouvir essa palavra. Nem eu também te condeno, mas vai e não peque mais. Pois se não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela estava andando segundo a carne. A partir do momento que ela falou, Jesus falou para ela, ela ouviu dizendo, eu não te condeno, ela passou a ouvir agora no Espírito. E ela passou então a não querer pecar mais. Fique com essa palavra, medite nessa palavra, guarde essa palavra. Jesus não te condena, mas te salva. E compartilhe com o maior número de pessoas possível, para as vezes ser impactada em nome de Jesus.